Sempre alerta, irmãos. É um prazer estar aqui novamente para falarmos a respeito do nosso grande chefe, o chefe dos chefes. Para os que não são escoteiros, este gesto significa a nossa promessa e também o nosso viver. O dedo maior são os nossos deveres para com Deus, está acima de tudo. Nossos deveres para com o próximo e deveres para com a família. E aqui estamos para falar que uma das coisas que o escoteiro, o lobinho, o sênior, o pioneiro e os chefes falam sempre quando se encontram é sempre alerta para servir, sempre pronto, sempre com os olhos abertos para cuidar das pessoas. E quando nós fazemos esse gesto, o nosso dedão, cobrindo o dedinho, significa que o maior protege o menor. O maior está de olho, está prestando atenção no menor para socorrer o menor. Como eu disse, nós vamos falar sobre o chefe dos chefes. A razão de ser do escotismo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nosso Senhor Jesus ensinou quando foi interrogado pelos escribas e pelos fariseus. Então eu quero dizer para vocês hoje a respeito de Deus estar sempre alerta, Deus estar sempre pronto. Quero pegar o texto que está em Jó capítulo 34, Jó 34, versículo 21. Jó 34, versículo 21, que diz assim: Os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Deus enxerga, Deus presta atenção em todos os nossos caminhos, caminhos de estudo, caminhos de lazer, caminhos de trabalho, caminhos do lar. Toda a nossa jornada nessa vida, diz o texto que os olhos do Senhor estão sobre os caminhos, prestando atenção nos caminhos, mas Ele não presta atenção no caminho enquanto eu piso, mas Ele conhece o caminho lá no fundo. Ele conhece o caminho até o fim. Ele conhece toda a nossa jornada. E dentro desta jornada, nós encontramos, infelizmente, aqueles que não amam, aqueles que não querem o nosso bem. Então, como que Deus sempre alerta, contempla esse caminho? No livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 15, Provérbios, capítulo 15, versículo 3, nós lemos assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está olhando por todos, não apenas para os filhos dele, mas está contemplando, ele está olhando para os maus que querem lá do fundo do coração produzir destruição, e também olhando para dentro do coração daqueles que são bons e que na jornada da vida acabam tropeçando, acabam caindo, não porque são maus, mas porque são humanos. Os olhos do Senhor estão sobre todos, bons e maus. Por que ele fica olhando no mal? Para saber e ver o que ele está maquinando, o que ele está querendo fazer contra os bons. Então Deus não olha apenas para os seus filhos, ele olha também para aqueles que querem o mal de seus filhos. E assim traz para nós uma alegria, ou pelo menos uma segurança, de saber que ele não apenas olha o meu coração, mas aqueles que são nossos inimigos, ele também está de olho, ele também contempla. Os olhos do Senhor, os olhos sempre alertas do nosso grande chefe, o chefe dos chefes. No segundo livro das Crônicas, capítulo 16, segundo livro das Crônicas 16, versículo 9, nós enxergamos isto aqui. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente,
Por isto, desde agora haverá guerra contra ti. Ele está falando a respeito do rei Asa, e que estava em conflito por Anani. O rei Asa não percebeu que Deus contempla o coração, que Deus não enxerga apenas as nossas atitudes externas, mas conhece a nossa vida. Ele olha lá no fundo, lá no nosso íntimo. E o interessante é que esse texto nos mostra o seguinte, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. O olhar penetrante, o olhar profundo do nosso Deus mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Coração na Bíblia é o lugar onde as nossas emoções nascem. Deus está olhando toda a terra e mostra-se com um olhar forte, um olhar aberto, um olhar que está contemplando o íntimo, o coração do homem, para dar a ele o que ele necessita. Os olhos do Senhor, os olhos do grande chefe, do chefe dos chefes. Eu gostaria de mais um versículo da palavra de Deus, no Salmo de número 34, Salmo 34, versículo 15. Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Repousam. Não. Ele não dorme. No Salmo 121 diz que Deus não dormita, cochila, e nem dorme aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. Mas aqui esse verbo repousar não é no sentido de dormir, cochilar, mas o sentido é de uma ave de rapina que quando chega num galho, ela coloca suas garras naquele galho e repousa ali o seu corpo, mas os seus olhos estão contemplando o que está acontecendo ali na frente. No caso das aves de rapina, elas estão contemplando os seus possíveis alimentos. Mas com relação a Deus, quando ele repousa, quando ele está ali repousando, parado, olhando, ele não dorme. Fixamente ele olha dentro do nosso coração, mas também olha dentro do coração dos inimigos da paz, dos inimigos da nossa alma. E ele faz isso para nos proteger desses inimigos. E quando ele bate o voo, quando ele bate as asas e voa, vai com um olhar fixo, porque Deus está sempre alerta. Deus está sempre pronto. É o maior cuidando dos menores, que somos nós. Queridos irmãos, sejam escoteiros ou não, não devemos jamais nos esquecer dos nossos deveres para com Deus. Precisamos conhecê-lo, lendo a sua palavra, a Bíblia, fazendo as orações, buscando a interpretação dentro de uma igreja séria, buscando a interpretação da palavra, daquele linguajar que às vezes não compreendemos, mas buscar conhecer para podermos cumprir os nossos deveres. Sim, temos deveres para com o chefe maior. Temos deveres para com o próximo. Quando nós amamos a Deus, nós ouvimos o que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Temos deveres para com os velhinhos da nossa cidade que não podem ir fazer compras. Temos deveres para com aqueles que estão precisando usar as máscaras, mas não têm máscaras, porque pessoas que não precisam usar compraram estoques e estoques. Dever para com o próximo. Do mesmo jeito que Deus me amou, eu tenho que amar o próximo. Do mesmo jeito que eu me amo, eu tenho que amar o próximo. E deveres para com a nossa casa, deveres para com a nossa família. A nossa família é a família da aliança. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a família da aliança, eu convido que abram no YouTube uma mensagem escrita exatamente assim: A Família da Aliança. E o pregador se chama Francisco Leonardo Schalkwijk. É só colocar A Família da Aliança, Francisco Leonardo. Daí os irmãos vão compreender um senhor calvo, uma barba bem grande,
uma simpatia. Todos os lobinhos vão entender claramente o que ele fala. Todos os menores de idade vão entender claramente. É um vozinho falando a respeito do amor de Cristo para com a família. Queridos, estejam sempre alerta, sempre prontos para servir. Tão alertas quanto Deus está alerta olhando para todos nós. Vamos falar com Ele? Feche seus olhos. Amado Pai, chefe supremo sobre todos os chefes, nós o amamos profundamente porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos os menores e cuidar dos menores, porque o Senhor faz isso conosco. O Senhor cuida de todos nós. O Senhor nos ampara. O Senhor está sempre alerta, olhando os nossos caminhos, contemplando os bons e os maus, conhecendo profundamente o nosso ser. Senhor, continue olhando por nós, continue conhecendo o nosso caminho lá na frente. E também nos ajude, Senhor. Queremos ter olhos não de águia, mas olhos iguais aos teus, para contemplarmos com misericórdia como o Senhor contempla a nós. Para a tua honra e glória, Senhor, toma esse nosso dia e que seja o dia em que possamos cumprir os nossos deveres para contigo, cumprir os nossos deveres para com o próximo e para com a nossa família. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Sempre alerta, irmãos. Sempre alerta para servir. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Um por todos, todos por um. O escoteiro está sempre alerta.